Gente, eu preciso contar isso pra alguém porque ainda estou em choque com o que aconteceu na minha casa. Estava fazendo um café da manhã normal quando meu marido Daniel chegou na cozinha com aquele sorriso estranho que ele faz quando está tramando alguma coisa. Ele disse que os pais dele viriam aqui para uma conversa importante sobre o futuro da família. Já achei esquisito porque eles nunca vêm aqui sem avisar com antecedência, ainda mais num fim de semana. Quando a campainha tocou, senti um frio na barriga. Meu sogro entrou com uma pasta na mão e nem cumprimentou direito. Ele foi direto para o sofá da sala, abriu a pasta e tirou uns papéis de dentro. Minha sogra ficou ali parada, sem falar nada, só olhando para baixo. O clima estava pesado, sabe? Aquele silêncio constrangedor que você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. Daniel se sentou do meu lado no sofá, mas eu percebi que ele estava tenso. As mãos dele estavam suando, e ele ficava mexendo no joelho, nervoso. Aí meu sogro colocou os papéis na mesa de centro e falou numa voz seca. Assina isso agora. Todos os seus bens agora pertencem à família. Eu fiquei olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza que todo mundo estava ouvindo. Peguei os papéis para ler e não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um contrato de transferência de bens. Todos os meus bens. Meu apartamento, que eu comprei antes de conhecer o Daniel, meu carro, minha parte na empresa que eu ajudei a fundar com minhas próprias economias. Até minhas aplicações bancárias estavam listadas ali. Tudo que eu conquistei com o meu suor e trabalho. Olhei para o Daniel esperando que ele falasse alguma coisa, que defendesse a esposa dele, que dissesse que aquilo era um absurdo. Mas ele só deu aquele sorrisinho de canto que eu conheço bem e falou: amor é só uma formalidade, algo para garantir que tudo fique entre a gente da família. A forma como ele falou foi tão ensaiada que eu percebi na hora que eles tinham planejado isso. Não foi uma coisa do momento. Eles se sentaram na minha sala, na minha casa, e acharam que iam conseguir me roubar legalmente. Meu sogro cruzou os braços e disse: nada pessoal, filha. Isso é o que se espera de alguém que quer fazer parte da nossa família de verdade. Eu fiquei ali sentada, segurando aquele papel, com o homem que eu achava que amava do meu lado e o pai dele na minha frente, tentando me chantagear emocionalmente. Era uma emboscada perfeita. Respirei fundo e fingi que estava lendo o contrato com calma. Eles ficaram me observando como se fossem predadores esperando a presa cair na armadilha. Peguei a caneta que estava na mesa e vi os olhos deles brilharem de expectativa. Foi aí que eu sorri. Um sorriso bem devagar, olhando direto nos olhos do meu sogro. Então vocês vão adorar o que tem no meu cofre, falei numa voz bem baixa e calma. Gente, o silêncio que se instalou naquela sala foi de cortar com uma faca. Meu sogro empalideceu na hora e se inclinou para frente, tenso. Daniel abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Minha sogra levantou a cabeça e me olhou com os olhos arregalados. Eles sabiam exatamente do que eu estava falando. E aquilo os apavorou, de um jeito que eu nunca tinha visto. Meu sogro começou a gaguejar. Você. O quê? O que tem lá? A voz dele estava tremendo. Eu continuei sorrindo e respondi. Documentos, registros, coisas interessantes que vocês acham que eu não... Sei. Daniel se levantou de repente e começou a andar de um lado para o outro. Você não faria isso conosco. Você ama essa família, ele disse, mas a voz dele estava desesperada. Foi nesse momento que eu entendi que eles estavam escondendo algo muito maior do que eu imaginava. O cheiro do medo deles estava no ar. Meu sogro tentou retomar o controle da situação, mas eu podia ver que ele estava desesperado. Escuta aqui, garota. Ele disse com a voz mais firme que conseguiu. Não há nada ali que possa prejudicar nossa família. A menos que você tenha quebrado nossa confiança antes. Mas a forma como ele falou me confirmou tudo. Eles tinham algo a esconder. Algo grande. Algo que podia destruir eles completamente. Daniel parou de andar e veio sentar perto de mim de novo.
Mas dessa vez ele estava diferente. Não era mais o homem confiante que tinha entrado na sala comigo. Era alguém assustado, tentando salvar a própria pele. Amor, vamos conversar com calma, ele disse, colocando a mão no meu braço. Eu tirei o braço dele de cima de mim. Estamos conversando, respondi. Minha sogra finalmente falou alguma coisa. Filho, talvez seja melhor a gente ir embora e deixar ela pensar. Mas meu sogro balançou a cabeça. Não, isso precisa ser resolvido agora. A tensão estava crescendo a cada segundo. Eu estava sentada ali, segurando todas as cartas, e eles sabiam disso. Daniel mudou de estratégia e tentou apelar para o lado emocional. Escuta, amor, vamos fazer assim. Você fica com metade dos bens. Metade é seu, metade fica na família. É justo. Não. É? Eu olhei para ele como se ele tivesse falado em chinês. Você está tentando me convencer a abrir mão da minha empresa, que eu construí com meu trabalho, como se você estivesse sendo generoso comigo? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Meu sogro bateu o punho na mesa. Você quer guerra, menina? Porque se quer, vai ter guerra. Essa família não vai ser destruída por uma outsider como você. Outsider. Depois de 3 anos de casamento, eu ainda era uma outsider para eles. Daniel tentou acalmar o pai. Pai, para com isso. Ela é minha esposa. Mas eu podia ver que era só teatro. Eles estavam unidos contra mim desde o começo. Outsider, repeti. Interessante escolha de palavras, considerando que vocês estão na minha casa tentando roubar o que é meu. Levantei da cadeira e falei. Agora vocês vão descobrir por que eu sempre gostei de guardar documentos importantes. Caminhei em direção à escada. Eles ficaram me olhando, congelados, sem saber se deviam me seguir ou não. Subi as escadas e fui direto para o meu escritório. Ouvi passos atrás de mim. Era Daniel. Você não entende o que está fazendo, ele sussurrou. Isso pode destruir tudo que a gente construiu. Eu parei na porta do escritório e olhei para ele. Não, Daniel. Isso só vai destruir vocês. Entrei no escritório e tranquei a porta. Fui até a estante e tirei alguns livros de trás. Ali estava a chave do meu cofre pessoal. Um cofre que Daniel sabia que existia, mas nunca soube o que tinha dentro. Eu sempre disse que eram documentos importantes e joias da minha família. Mentira. Bem, não era mentira completa. Tinham documentos importantes mesmo. Só que não eram os documentos que ele imaginava. Abri o cofre e peguei a pasta vermelha, que estava bem no fundo. Minha mão estava tremendo. Não de medo, mas de raiva. Raiva por ter sido enganada. Raiva por ter acreditado que eles me amavam de verdade. Raiva por ter sido tão ingênua. Destranquei a porta e desci as escadas com a pasta na mão. Daniel tentou ver o que era, mas eu segurei a pasta contra o peito. Agora vocês vão entender por que eu sempre fui cuidadosa com as pessoas em quem confio. Falei, entrando na sala. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa de centro, bem no meio de onde estava o contrato rasgado. O barulho que ela fez ao tocar, na madeira ecoou pela sala como um trovão. Abri a pasta devagar, como se estivesse abrindo um presente de aniversário. A primeira coisa que tirei foi uma pilha de extratos bancários. Não eram os meus. Eram extratos de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que tinha o nome do meu sogro como diretor financeiro. Empresa de consultoria Fernandes. Li, em voz alta. Interessante, porque, pelo que eu sei, você está aposentado há 5 anos. Meu sogro tentou pegar os papéis da minha mão, mas eu afastei. Não toca. Ainda não terminei. Continuei tirando coisas da pasta. Contratos com nomes que eu sabia que eram falsos. Recibos de transferências bancárias para contas no exterior. Cópias de documentos da Receita Federal que alguém tinha conseguido de forma suspeita. E no fundo da pasta, o que eu sabia que ia ser o golpe final. Um pendrive pequeno e preto. Sabem o que tem aqui dentro? Perguntei, balançando o pendrive na frente deles. Áudios, conversas gravadas,
Inclusive uma muito interessante entre vocês dois sobre como usar meus documentos para esconder movimentação de dinheiro da Receita. O rosto do Daniel ficou verde. Literalmente verde. Daniel começou a suar frio e a respiração dele ficou pesada. Onde você conseguiu isso? Você me espionou? Você gravou nossas conversas particulares? Eu ri. Uma risada seca, sem humor nenhum. Espiei? Daniel, vocês conversaram isso na minha casa, no meu escritório, achando que eu estava dormindo. Vocês realmente acharam que eu não ia desconfiar quando você começou a pedir meus documentos pessoais para organizar melhor nossas finanças? Minha sogra estava com a mão na boca em choque. Meu sogro estava vermelho de raiva, mas não conseguia falar nada porque sabia que tinha sido pego. E tem mais, continuei, tirando uma folha dobrada da pasta. Aqui está a conversa que vocês tiveram com o contador sobre como transferir a propriedade da minha empresa para o nome da família sem eu saber. Vocês realmente acharam que o Marcos não ia me contar? Ele trabalha comigo há 8 anos, não com vocês. Daniel tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Você não entende. Isso é sobre proteger nossa família. Meu pai estava com problemas financeiros graves. A empresa dele estava falindo. A gente precisava de uma solução rápida. E a solução era me roubar? Gritei. Minha voz ecoou pela casa inteira. A solução era casar comigo para ter acesso aos meus bens? A verdade estava saindo aos poucos, e cada palavra cortava como uma navalha. Meu sogro finalmente conseguiu falar, mas a voz dele estava trêmula. Você não pode mostrar isso para ninguém. Isso vai destruir nossa família inteira. Meus outros filhos, meus netos, todos vão sofrer as consequências. Eu olhei para ele com uma frieza que eu não sabia que tinha dentro de mim. Deviam ter pensado nisso antes de tentar me usar. Peguei meu celular e mostrei para eles. A tela estava aberta numa conversa de grupo. Sabem quem são essas pessoas no grupo? Minha advogada, uma jornalista que trabalha com casos de fraude financeira, e uma amiga minha que trabalha na Receita Federal. Meus dedos estavam sobre o botão de enviar. Todos os documentos já estão digitalizados e prontos para serem enviados. Se vocês tentarem me ameaçar, me chantagear ou me forçar a fazer qualquer coisa, eu aperto esse botão e vocês vão explicar tudo isso na delegacia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel estava olhando para o chão, derrotado. Minha sogra tinha lágrimas nos olhos. Meu sogro estava respirando pesado, como se estivesse tendo um ataque de ansiedade. Como você descobriu tudo isso? Daniel perguntou numa voz quebrada. Eu sorri de novo, mas dessa vez foi um sorriso triste. Você esqueceu seu e-mail logado? No meu notebook, amor. O e-mail dele estava aberto no meu notebook há 3 meses. Ele tinha esquecido de fazer logout. E eu vi uma transferência estranha para o seu pai. Uma quantia alta, muito maior do que nossa conta conjunta podia cobrir. No início, achei que fosse um empréstimo familiar, alguma coisa normal. Mas aí, comecei a prestar atenção em outras coisas. Daniel ficava nervoso quando eu mencionava trabalho. Mudava de assunto quando eu falava sobre meus investimentos. E teve uma noite que eles estavam conversando no escritório e eu ouvi meu nome sendo mencionado junto com transferência de bens e solução definitiva. Desceu gelado pela minha espinha. Foi aí que comecei a investigar de verdade. Comecei a gravar conversas, tirar prints das conversas dele no celular quando ele ia tomar banho, fotografar documentos que ele deixava espalhados. Durante 3 meses eu fui juntando peças de um quebra-cabeça que eu não queria que fosse real. Queria estar errada. Queria que fosse paranoia minha. Mas não era. A cada novo documento que eu encontrava, a verdade ficava mais clara. Meu casamento era uma farsa desde o início. Eles se aproximaram de mim porque sabiam que eu tinha patrimônio e que era ingênua o suficiente para confiar numa família que parecia me amar. Daniel desabou no sofá e começou a chorar. Lágrimas de verdade, não de crocodilo. Eu não queria que fosse assim, ele soluçou. Meu pai me pressionou muito.
Disse que se eu não conseguisse resolver a situação financeira da família, todo mundo ia sofrer. Minha irmã mais nova está na faculdade. Meus avós precisam de remédios caros. Minha mãe tem problemas de saúde. Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos vermelhos. No começo era só para ser um namoro, para te conhecer melhor, entender como você era com dinheiro. Mas aí eu me apaixonei de verdade. Juro que me apaixonei. Eu o encarei com uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Se você me amasse de verdade, teria me contado a verdade sobre a situação da sua família. Teria pedido minha ajuda de forma honesta. Mas não. Vocês preferiram mentir, manipular e planejar me roubar. Minha sogra tentou falar. Filha, você tem que entender nossa posição. Estávamos desesperados. Desesperados o suficiente para destruir a vida de uma pessoa inocente? Retruquei. Desesperados o suficiente para usar o amor como arma? Meu sogro estava em pânico total agora. O que você quer? Dinheiro? A gente pode pagar você de volta. Pagar com que dinheiro? Perguntei. Com o dinheiro que vocês roubaram de outras pessoas através dessa empresa fantasma? A situação estava ficando cada vez mais tensa e eu sentia que tinha o controle total da situação. Era uma sensação estranha porque 3 horas atrás eu estava fazendo panquecas para o café da manhã, achando que tinha uma família que me amava. Agora eu estava descobrindo que tudo era mentira, que eu era só uma fonte de dinheiro com pernas. Vocês querem saber o que eu quero? Perguntei, guardando todos os documentos de volta na pasta. Eu quero que vocês saiam da minha casa agora. Eu quero que o Daniel retire todas as coisas dele daqui até amanhã. E eu quero que vocês nunca mais apareçam na minha vida. Daniel se levantou rapidamente. E o casamento? E tudo que a gente construiu juntos? Eu olhei para ele como se ele fosse um estranho, porque era isso que ele era agora. Um estranho que tinha compartilhado minha cama por 3 anos enquanto planejava me roubar. Que casamento? Que construímos? Tudo foi baseado em mentira. Peguei minha aliança de casamento e joguei na mesa, em cima dos documentos. O barulho do metal batendo na madeira foi como um ponto final. Se vocês tentarem qualquer coisa contra mim, se tentarem sujar meu nome, se tentarem me prejudicar de qualquer forma, eu envio tudo para a imprensa e para os órgãos competentes. Eles sabiam que eu estava falando sério. Não era mais uma ameaça, era uma promessa. Eles ficaram ali parados por um tempo que pareceu uma eternidade. Meu sogro tentou falar mais alguma coisa, mas eu levantei a mão para ele parar. Não, chega. Vocês tiveram meses para me contar a verdade e escolheram mentir. Tiveram a chance de pedir minha ajuda de forma honesta e escolheram me enganar. Agora é tarde demais. Daniel estava chorando ainda, mas eu não sentia pena nenhuma. Era estranho como 3 horas atrás eu amava esse homem, e agora eu olhava para ele como se fosse um criminoso. Porque era isso que ele era. Um criminoso que dormia na minha cama e comia na minha mesa enquanto planejava me destruir financeiramente. Minha sogra se levantou e veio até mim. Por favor, pense nos seus sobrinhos. Eles não têm culpa de nada disso. Eu a encarei friamente. Meus sobrinhos? Eu não tenho sobrinhos. Eu tenho filhos de pessoas que tentaram me roubar. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. E outra coisa, continuei. Se vocês tentarem usar as crianças para me chantagear emocionalmente, eu vou ter ainda menos piedade. A frieza da minha própria voz me assustou. Eu não sabia que conseguia ser tão dura assim. Mas eles tinham tirado isso de mim. Meu sogro tentou uma última cartada. Você está cometendo um erro. Nossa família tem influência nessa cidade. Você pode se dar mal se decidir nos enfrentar. Eu ri. Uma risada genuína dessa vez. Influência? Com uma empresa de fachada e documentos falsificados? Que tipo de influência é essa? Peguei meu celular de novo e mostrei para ele. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou ligar para minha advogada. E contar tudo. Não para denunciar vocês, não ainda. Mas para me proteger. Porque tenho certeza que vocês vão tentar inventar alguma coisa contra mim. Comecei a discar o número.
E depois, vou ligar para o banco e cancelar todas as contas conjuntas que eu tenho com o Daniel. E vou trocar todas as senhas dos meus investimentos e contas pessoais. Daniel tentou protestar. Você não pode fazer isso. Temos contas conjuntas. Posso sim, e vou fazer agora, na frente de vocês. Disquei o número do banco e coloquei no Viva Voz. Quando atenderam, falei: Oi, eu gostaria de cancelar todas as contas conjuntas que eu tenho com meu marido Daniel Fernandes. Hoje mesmo, por favor. O silêncio na sala foi mortal. Enquanto eu resolvia as questões bancárias pelo telefone, eles ficaram ali me encarando como se eu fosse uma pessoa completamente diferente. E eu era mesmo. 3 horas atrás, eu era a esposa ingênua e apaixonada. Agora eu era uma mulher que tinha descoberto que foi usada e estava tomando as rédeas da própria vida. Terminei a ligação e olhei para eles. Pronto, agora vocês não têm mais acesso ao meu dinheiro. Daniel estava pálido. Você não pode fazer isso. Somos casados, em comunhão parcial de bens. Exato, respondi. Comunhão parcial. Isso significa que vocês têm direito aos bens adquiridos durante o casamento. Mas minha empresa, meu apartamento e meus investimentos são anteriores ao casamento. E agora que eu sei que vocês me enganaram desde o início, vou contestar até isso na justiça. Peguei o contrato rasgado que estava no chão e mostrei para eles. Este papel aqui é a prova de que vocês tentaram me coagir a transferir bens que não eram do regime de comunhão. Qualquer advogado decente vai conseguir anular nosso casamento baseado em fraude. Minha sogra começou a chorar. Meu sogro estava roxo de raiva. Daniel parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Vocês têm 5 minutos para sair da minha casa, falei, olhando no relógio. E Daniel, você tem até amanhã às 6 da tarde para tirar suas coisas daqui. Depois disso, qualquer coisa que sobrar vai pro lixo. Eles se entreolharam, sem saber o que fazer. Era engraçado ver como pessoas que há pouco tempo se achavam no controle da situação, agora estavam completamente perdidas. E se a gente não quiser sair? Meu sogro perguntou, tentando soar ameaçador. Eu mostrei meu celular para ele. Então eu ligo para a polícia e conto que vocês estão na minha casa me coagindo a assinar documentos fraudulentos. Tenho certeza que eles vão adorar ouvir sobre a empresa fantasma do senhor também. Ele sabia que tinha perdido. Todos eles sabiam. Daniel se aproximou de mim uma última vez. Isso não vai ficar assim. Você me conhece. Sabe que eu te amo de verdade. Mesmo com tudo isso. Eu o encarei nos olhos. Eu achava que te conhecia, mas o homem que eu amava nunca teria feito isso. Comigo. Então não, eu não te conheço. E você nunca me amou. Você amou meu dinheiro. Apontei para a porta. Agora saiam. Eles saíram em silêncio, como cachorros com o rabo entre as pernas. Daniel foi o último a sair e ficou parado na porta, olhando para trás como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu só fiquei ali, de braços cruzados, esperando ele ir embora. Quando a porta se fechou, eu tranquei por dentro e encostei nela, respirando fundo. Minhas pernas estavam tremendo. Não de medo, mas de descarga de adrenalina. Eu tinha enfrentado 3 pessoas ao mesmo tempo e tinha ganhado. Tinha descoberto uma conspiração contra mim e tinha conseguido me proteger. Fui até a janela da sala e vi eles entrando no carro. Meu sogro estava gesticulando muito, provavelmente gritando com Daniel. Minha sogra estava chorando. Daniel estava com as mãos no rosto. Parte de mim sentiu uma pontada de dó, mas aí eu lembrei de todos os meses que eles passaram mentindo para mim, planejando me roubar, usando meu amor contra mim. A dó passou rapidinho. Peguei meu celular e liguei para minha advogada de verdade, dessa vez. Doutora Carla, sou eu. Preciso marcar uma reunião urgente. Descobri que meu marido está tentando fraudar meus bens. A conversa com minha advogada durou quase 1 hora. Eu contei tudo. Mandei fotos dos documentos pelo WhatsApp e ela me orientou sobre os próximos passos. Primeira coisa, você fez certo em cancelar as contas conjuntas. Segunda coisa, vamos entrar com pedido de separação de corpos hoje mesmo. Terceira coisa,
Esses documentos que você tem são ouro puro. Se eles tentarem alguma coisa contra você, a gente enterra eles. Me senti aliviada por ter uma profissional do meu lado. E sobre a empresa fantasma? Perguntei. Isso aí é caso para Receita Federal e Polícia Federal. Mas vamos usar como moeda de troca primeiro. Se eles ficarem quietos e não tentarem nada, contra você, você não denuncia. Se tentarem qualquer coisa, você manda tudo para os órgãos competentes. Era exatamente o que eu estava pensando. Doutora Carla, tem uma coisa que eu não entendi. Se eles estavam planejando isso há tanto tempo, por que tentaram me forçar a assinar o contrato hoje? Por que não continuaram com o plano original? Ela riu. Provavelmente porque descobriram que você desconfiava. Ou então estavam com pressa por causa de algum prazo. Pessoas desesperadas fazem besteira. Depois que desliguei, fiquei andando pela casa vazia e silenciosa. Era estranho como tudo. Parecia diferente agora. Os móveis eram os mesmos. As cores das paredes eram as mesmas. Mas a energia da casa tinha mudado completamente. Era como se eu estivesse vendo tudo com novos olhos. Fui até o quarto que eu dividia com Daniel e comecei a juntar as coisas dele. Não por raiva, mas porque eu queria ele fora da minha vida o mais rápido possível. Cada peça de roupa que eu colocava na mala me lembrava de algum momento que achei que era especial. A camisa que ele usou no nosso primeiro encontro. A gravata que eu dei de presente no aniversário dele. O perfume que eu sempre dizia que amava. Tudo parecia falso agora. Como se eu tivesse vivido 3 anos da minha vida num filme onde todo mundo sabia o roteiro, menos eu. Terminei de arrumar as coisas dele em 3 malas grandes e deixei tudo na sala. Mandei uma mensagem para ele. Suas coisas estão prontas. Pode vir buscar quando quiser, mas me avise antes. Ele respondeu na AI. Ora, posso ir agora? Eu pensei um pouco e respondi. Não, hoje não. Amanhã de manhã. Pedi comida japonesa pro almoço porque não tinha cabeça para cozinhar e me sentei no sofá, olhando para a pasta vermelha que ainda estava na mesa. Dentro dela estava a prova de que eu tinha sido enganada, mas também a prova de que eu era mais esperta do que eles imaginavam. Peguei o pendrive e coloquei no meu notebook. Os áudios eram ainda piores do que eu lembrava. Daniel falando com o pai sobre como convencer a idiota a assinar os papéis. Meu sogro explicando como iam usar meus documentos para limpar o dinheiro sujo deles. Conversas sobre como me manter controlada e satisfeita até conseguirem o que queriam. A palavra idiota ecoava na minha cabeça. Era assim que eles me viam. Uma idiota com dinheiro. Uma idiota apaixonada que seria fácil de manipular. Fechei o notebook e guardei o pendrive. Eles estavam certos sobre uma coisa. Eu tinha sido idiota. Idiota por confiar. Idiota por acreditar. Idiota por não ver os sinais. Mas eu não era mais idiota agora. Agora eu era uma mulher que tinha aprendido que nem todo mundo que diz que te ama realmente te ama. O resto do dia passou devagar. Eu tentei assistir televisão, tentei ler um livro, tentei fazer qualquer coisa para distrair a mente. Mas não. Conseguia parar de pensar em como eu tinha sido ingênua. Quantos sinais eu tinha ignorado. Quantas vezes Daniel tinha me manipulado sem eu perceber. Lembrei de todas as vezes que ele tinha sugerido que eu colocasse alguns bens no nome da família por segurança. Todas as vezes que ele tinha pedido para ver meus extratos bancários para nos organizarmos melhor. Todas as vezes que meu sogro tinha feito comentários sobre como eu era sortuda por ter conseguido tanto sucesso tão jovem. Eles tinham plantado essas ideias na minha cabeça aos poucos, me preparando para o golpe final. Se eu não tivesse descoberto por acaso, provavelmente teria assinado aquele contrato hoje. Provavelmente teria entregado tudo de bandeja para eles, achando que estava sendo uma boa esposa e nora. O pensamento me deu náusea. Fui até a cozinha beber água e vi as panquecas que eu tinha feito de manhã ainda na pia. Pareciam ter sido feitas há uma semana, não há algumas horas. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Daniel. Por favor, deixe eu explicar melhor. Você não entendeu direito. Meu pai me forçou. Eu não queria fazer isso com você.
Eu olhei para a mensagem e senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Ele ainda estava tentando me manipular. Ainda achava que conseguia me convencer de que eu era burra. Respondi: entendi perfeitamente. Vocês me usaram. Agora me deixa. Em paz. Ele insistiu. Não foi assim. Eu te amo de verdade. A gente pode resolver isso. Resolve com seu advogado. Respondi e bloqueei o número dele. 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Sou eu. A voz do Daniel. Você me bloqueou, mas a gente precisa conversar. A gente não precisa de nada. Se você continuar me ligando de números diferentes, eu vou na delegacia agora e faço um boletim de ocorrência por perturbação. Você não faria isso. Tenta me ligar de novo para você ver se eu não faria. Desliguei. Ele não ligou mais. Na manhã seguinte, acordei me sentindo diferente, mais leve de certa forma, como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Fiz café e fiquei na varanda, olhando o movimento da rua. Era um dia normal de segunda-feira. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida normal acontecendo. Mas minha vida tinha mudado completamente em menos de 24 horas. Meu celular tocou. Era Daniel avisando que estava chegando para buscar as coisas. Ok, respondi. As malas? Estão na sala. 15 minutos depois, ele tocou a campainha. Abri a porta, mas não deixei ele entrar. As malas estão aqui, falei apontando. Ele estava com uma cara terrível. Olhos inchados, barba por fazer, roupa amarrotada. Posso entrar? Só para pegar algumas coisas do banheiro? Perguntou. Eu pensei um pouco. Pode, mas eu vou junto. Não ia deixar ele sozinho na minha casa nem por um segundo. Ele foi até nosso antigo banheiro e pegou a escova de dente, o desodorante, alguns remédios. Vi ele olhar para o nosso reflexo, no espelho, e desviar o olhar rapidamente. Pronto, ele disse. Voltamos para a sala e ele pegou as malas. É só isso? Perguntei. Tem mais alguma coisa sua aqui? Ele olhou em volta. Não. Acho que é só isso mesmo. Ele estava saindo quando parou na porta. Eu sei que você não acredita, mas eu me apaixonei por você de verdade. No começo era só o plano do meu pai, mas depois virou real. Eu o encarei. Sabe qual? É o problema, Daniel. Mesmo que isso seja verdade, mesmo que você tenha se apaixonado, você escolheu seguir com o plano mesmo assim. Você escolheu me enganar mesmo me amando. Isso é pior do que se você não sentisse nada por mim. Ele ficou sem resposta. Além disso, continuei. Como eu vou saber se isso é verdade ou se é só mais uma manipulação? Como eu vou confiar em qualquer coisa que você disser depois de descobrir que nossa vida inteira era baseada em mentira? Ele abaixou a cabeça. Eu entendo. Você tem razão. Tenho mesmo. Agora vai embora e não volta mais aqui. Ele saiu e eu tranquei a porta, atrás dele. Fui até a janela e vi ele colocando as malas no carro. Ele olhou para casa uma última vez antes de ir embora. Eu fechei a cortina. Não queria ver mais. Os próximos dias foram estranhos. Eu continuei trabalhando normalmente, mas estava sempre olhando por cima do ombro, esperando que eles tentassem alguma coisa contra mim. Minha advogada tinha entrado com o pedido de separação e estava cuidando de todos os aspectos legais. Eles não vão conseguir nada, ela me tranquilizou. Com as provas que você tem, qualquer juiz vai ver que houve tentativa de fraude. Mas eu ainda estava nervosa. Conhecia meu ex-sogro o suficiente para saber que ele não ia aceitar a derrota assim facilmente. Na quinta-feira, minha secretária me ligou. Tem um homem aqui dizendo que é advogado da família Fernandes. Quer falar com você. Meu estômago embrulhou. Fala para ele que qualquer comunicação legal tem que ser feita através da minha advogada. Ele disse que é só uma conversa informal, que eles querem propor um acordo. Eu pensei rapidamente. Fala para ele que eu não tenho nada para conversar com a família Fernandes. Se eles quiserem alguma coisa, que mandem por escrito através dos advogados deles.
Desliguei e liguei imediatamente para a doutora Carla. Eles mandaram um advogado no meu escritório. Era de se esperar. Não conversa com eles. Qualquer coisa que eles quiserem tem que passar por mim. Na sexta-feira, aconteceu algo que eu não estava esperando. Minha cunhada, irmã do Daniel, apareceu no meu escritório. Eu não a via há alguns meses e fiquei surpresa quando minha secretária anunciou que ela estava na recepção. Manda ela subir, falei. Carolina entrou na minha sala com cara de quem não tinha dormido direito. Oi, ela disse, sem jeito. Oi, Carol. O que você está fazendo aqui? Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Vim pedir desculpas. Eu fiquei confusa. Desculpas por quê? Porque eu sabia. Meu sangue gelou. Sabia o quê? Do plano do meu pai, do que eles estavam fazendo com você. Eu me recostei na cadeira, tentando processar a informação. Você sabia e não me contou? Ela começou a chorar. Eu tentei convencer meu pai a parar com isso. Falei que era errado, que você não merecia. Mas ele disse que se eu contasse alguma coisa para você, ele ia me deserdar e parar de pagar minha faculdade. Era muita informação de uma vez só. Carol, isso é muito sério. Você é cúmplice de tentativa de fraude. Eu sei, por isso vim aqui, para contar tudo o que eu sei e pedir perdão. Carolina passou a próxima meia hora me contando detalhes que eu não sabia. Como o plano tinha começado, quem tinha tido a ideia, como eles tinham escolhido se aproximar de mim especificamente. Meu pai pesquisou sobre você durante meses antes do Daniel te conhecer. Ele sabia sobre sua empresa, sobre seus investimentos, sobre sua família. Vocês não se conheceram por acaso naquele evento de networking. Meu pai comprou o convite para o Daniel só para ele te conhecer. Eu estava enjoada. Literalmente enjoada. Quanto tempo eles planejaram isso? Mais de 1 ano, antes de vocês começarem a namorar. E o casamento sempre foi parte do plano. Meu pai dizia que era mais fácil conseguir acesso aos seus bens se vocês fossem casados. Carol estava chorando muito agora. Eu tentei avisar você algumas vezes, de forma indireta. Lembra quando eu comentei que você devia ser cuidadosa, com documentos importantes? E quando eu disse que você não devia assinar nada sem ler antes? Eu lembrava vagamente. Na época, achei que eram conselhos gerais, não avisos específicos. Por que você está me contando isso agora? Porque meu pai está planejando te processar. Ele quer alegar que você roubou documentos da empresa dele, que você invadiu a privacidade da família. Ele acha que consegue reverter a situação. Processar por quê? Eu só me defendi. Carol balançou a cabeça. Ele não liga. Ele quer te destruir agora. Disse que se não conseguir seu dinheiro de um jeito, vai conseguir de outro. Ele vai tentar te chantagear com mentiras, inventar. Que você tinha casos extraconjugais, que você roubou dinheiro da empresa do Daniel. Eu senti uma raiva crescendo dentro de mim. E o Daniel? Ele sabe disso? Meu irmão está arrependido de verdade. Ele não quer mais participar dos planos do meu pai. Mas o papai não liga. Disse que vai seguir com os planos com ou sem a ajuda do Daniel. Levantei da cadeira e comecei a andar pela sala. Carol, você entende que ao me contar isso, você está se colocando contra sua própria família? Eu entendo, mas não consigo mais viver com essa culpa. Você sempre foi boa comigo, me tratou como uma irmã de verdade, e eles estão tentando destruir você por ganância. Parei de andar e olhei para ela. O que você quer que eu faça com essa informação? Use contra eles. Se defenda. E, se possível, me proteja também. Porque quando meu pai descobrir que eu te contei tudo isso, ele vai me jogar para fora de casa. Depois que Carol foi embora, liguei imediatamente para minha advogada e contei tudo. Perfeito, ela disse. Agora temos uma testemunha. Se eles tentarem processar você com base em mentiras, a Carol pode confirmar que tudo foi planejado desde o início. Mas ela é filha dele. O testemunho dela vai valer alguma coisa? Vai sim.
principalmente porque ela está se colocando contra a própria família. Isso dá mais credibilidade ao que ela está falando. Me senti um pouco mais aliviada, mas ainda estava preocupada. Doutora Carla, eu quero denunciar eles. Não aguento mais viver com medo do que eles podem fazer. Tem certeza? Porque uma vez que a gente denunciar, não tem volta. Vai virar um processo criminal. Eu pensei na Carol, que ia sofrer as consequências também. Mas pensei em quantas outras pessoas eles podiam ter enganado. Quantas outras mulheres podiam estar na minha situação agora. Tenho certeza, eles precisam pagar pelo que fizeram. Ok, vou preparar tudo. Na segunda-feira a gente protoca a denúncia na Polícia Federal. Desliguei o telefone e me senti mais determinada do que nunca. Eles tinham mexido com a pessoa errada. No fim de semana, recebi uma ligação inesperada. Era Daniel. Por favor, não desliga. É importante. Eu quase desliguei, mas algo na voz dele me fez hesitar. O que você quer? Meu pai está planejando fazer coisas terríveis contra você. Ele quer contratar um detetive particular para tentar achar alguma coisa que possa usar contra você. Ele está obcecado. E por que você está me contando isso? Porque eu percebi que errei muito, que destruí a única coisa boa que eu tinha na vida. E porque eu não quero que você sofra mais por causa da nossa família. Havia tristeza genuína na voz dele, mas eu não podia mais confiar. Daniel, como eu vou saber se isso é verdade ou se é mais uma manipulação? Porque eu estou te dando informações que podem me prejudicar também. Se você denunciar meu pai, eu vou ser investigado junto, mas eu prefiro que isso aconteça do que deixar ele te destruir. Fiquei em silêncio por um momento. Que tipo de coisas ele está planejando? Ele quer espalhar boatos sobre você, no meio empresarial. Dizer que você é instável mentalmente, que não se pode confiar em você para fazer negócios. Ele conhece muita gente influente. Minha raiva voltou com força total. Tá bom, agora eu vou acabar com ele de uma vez por todas. Na segunda-feira de manhã, eu e minha advogada fomos direto para a Polícia Federal. Levamos todos os documentos, os áudios, as provas da empresa fantasma, tudo. O delegado que nos atendeu ficou impressionado com a quantidade de evidências. Raramente vemos casos tão bem documentados, ele disse. Vocês facilitaram muito nosso trabalho. A investigação foi aberta imediatamente. Crimes de estelionato, formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de fraude. Eles vão ser presos? Perguntei. Depende do que encontrarmos na investigação, mas com essas provas é muito provável. Mas saí de lá me sentindo justificada, mas também nervosa. Agora não tinha mais volta. Era guerra declarada. Minha advogada me tranquilizou. Você fez a coisa certa. Pessoas assim não param até serem obrigadas a parar. Durante a tarde, recebi uma ligação da Carol. A polícia foi na casa do meu pai hoje cedo. Levaram um monte de documentos, o computador dele, tudo. E como ele reagiu? Está fora de si, gritando que você vai pagar por isso, que ele vai te destruir. E você, está bem? Meu pai me jogou para fora de casa. Estou na casa de uma amiga agora. Senti uma pontada de culpa. Carol, se você quiser, pode ficar no meu apartamento, até as coisas se resolverem. Na terça-feira, aconteceu algo que eu não esperava. Meu sogro foi preso. A Polícia Federal tinha encontrado muito mais coisa do que eu imaginava. Além da empresa fantasma, ele estava envolvido com outras fraudes, sonegação de impostos e até lavagem de dinheiro para outras pessoas. Parece que seu ex-sogro era o cabeça de um esquema bem maior, o delegado me explicou por telefone. Vocês ajudaram a desmontar uma organização que estava funcionando há anos. Daniel não foi preso porque estava colaborando com a investigação, mas estava sendo investigado também. E agora? Perguntei para minha advogada. Agora você está segura. Ele não vai poder fazer mais nada contra você de dentro da cadeia. A sensação de alívio foi imensa. Durante meses eu tinha vivido com medo,
olhando por cima do ombro, esperando o próximo golpe deles. Agora, finalmente, eu podia respirar. Carol veio morar comigo temporariamente e se tornou uma das minhas melhores amigas. Obrigada por me dar a chance de fazer a coisa certa, ela me disse uma noite. Obrigada por ter tido coragem de me contar a verdade, respondi. Alguns meses depois, o processo estava caminhando bem. Meu ex-sogro foi condenado a 8 anos de prisão. A empresa fantasma foi fechada e todo o dinheiro que conseguiram recuperar foi devolvido às vítimas. Sim, vítimas no plural. Descobrimos que eu não era a única pessoa que eles tinham tentado enganar. Havia pelo menos outras 3 mulheres que tinham passado por situações parecidas nos últimos anos. 2 delas conseguiram recuperar parte do que perderam. A terceira não teve tanta sorte. Daniel se mudou para outro estado depois que tudo acabou. Ele me mandou uma carta pedindo perdão e dizendo que entendia se eu nunca conseguisse perdoá-lo. Eu não respondi. Não porque ainda estava com raiva, mas porque não tinha nada para dizer. Aquele capítulo da minha vida estava fechado. Nosso divórcio foi finalizado sem complicações. Ele não tentou pedir nada além do que tinha direito, legalmente, que era quase nada mesmo. A empresa continuou crescendo e eu até contratei mais funcionários. Minha confiança nas pessoas demorou mais para se recuperar, mas aos poucos fui aprendendo a confiar de novo, só que de forma mais cuidadosa. Carol terminou a faculdade e conseguiu um emprego numa empresa concorrente da que o pai dela tinha. Quero construir minha própria reputação, ela me disse. Longe de qualquer coisa que tenha a ver com minha família. A história se espalhou rapidamente no meio empresarial da cidade. Algumas pessoas me parabenizaram por ter tido coragem de enfrentar eles. Outras me olhavam com pena, como se eu fosse uma vítima frágil. Mas a maioria das pessoas simplesmente continuou tratando comigo normalmente, o que era exatamente o que eu queria. Não queria ser conhecida como a mulher que foi enganada pelo marido. Queria ser conhecida pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelas minhas conquistas. E aos poucos, foi isso que aconteceu. A história virou apenas mais um episódio da minha vida. Não o episódio que definia minha vida. Aprendi muito sobre mim mesma durante todo esse processo. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso confiar no meu instinto. E aprendi que às vezes as pessoas que dizem que nos amam são as que mais podem nos machucar. Mas também aprendi que nem todo mundo é assim. Que existem pessoas boas como a Carol, que escolhem fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. E que eu mesma sou uma dessas pessoas. Por isso, mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu não me arrependo de ter sido uma pessoa confiante e aberta ao amor. Só aprendi a ser mais cuidadosa. 1 ano depois de tudo ter acontecido, recebi uma ligação inesperada. Era de uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre fraudes matrimoniais. Soube da sua história através dos autos do processo. Gostaria de conversar com você sobre como esse tipo de crime afeta as vítimas. No início, hesitei. Não queria reviver tudo aquilo publicamente. Mas depois pensei que talvez minha história pudesse ajudar outras pessoas a identificar os sinais de que estão sendo enganadas. Posso falar, mas sem mostrar meu rosto e sem revelar meu nome verdadeiro. A matéria foi ao ar alguns meses depois e gerou muito mais repercussão do que eu imaginava. Recebi dezenas de mensagens de mulheres que tinham passado por situações parecidas, algumas até piores que a minha. Uma delas me marcou especialmente. Era de uma senhora de 60 anos que tinha perdido a casa onde morava porque o segundo marido a convenceu a colocar o imóvel como garantia de um empréstimo que ele nunca pretendeu pagar. Sua coragem me inspirou a denunciar ele também, ela escreveu. Obrigada por mostrar que a gente não precisa aceitar ser vítima para sempre. Mensagens como essa me fizeram perceber que talvez todo aquele sofrimento tivesse servido para alguma coisa maior. Que minha experiência podia ajudar outras pessoas a se protegerem ou a terem coragem de reagir quando descobrissem que estavam sendo enganadas. Carol e eu nos tornamos muito próximas durante esse período. Ela me ajudou a entender a dinâmica da família Fernandes de uma forma que eu nunca teria conseguido sozinha.
Meu pai sempre foi obcecado por dinheiro e status. Ela me explicou. Ele não conseguia aceitar que uma mulher jovem tivesse mais sucesso financeiro que ele. Por isso, ele queria te destruir. Conversas como essa me ajudaram a processar tudo o que tinha acontecido e a não levar as coisas para o lado pessoal. Não. Era sobre mim especificamente. Era sobre a mentalidade doentia de pessoas que acham que podem usar outras pessoas como objetos. Carol também se tornou uma defensora das vítimas de crimes financeiros. Ela começou a trabalhar como voluntária numa ONG que ajuda pessoas que foram enganadas em esquemas de pirâmide e fraudes matrimoniais. É minha forma de compensar o que minha família fez, ela dizia. Mas eu sempre respondia: você não tem que compensar nada. Você escolheu o lado certo quando importava. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que sou uma pessoa mais forte e mais sábia. Não porque passei por isso, mas porque escolhi aprender com o que passei e usar essa experiência para me tornar melhor e ajudar outras pessoas. Às vezes ainda, penso no que teria acontecido se eu tivesse assinado aquele contrato naquele dia. Provavelmente teria perdido tudo que construí. Provavelmente estaria falida e sozinha hoje. E eles continuariam por aí, procurando outras vítimas para enganar. É um pensamento que me dá arrepios, mas também me lembra de como fui sortuda por ter descoberto a verdade a tempo. Sorte e instinto, na verdade. Porque alguma coisa dentro de mim sempre soube que tinha algo errado, mesmo quando eu não queria admitir. Acho que é isso que quero deixar para quem está lendo isso. Confiem no instinto de vocês. Se alguma coisa parece estranha, provavelmente é estranha mesmo. Se alguém está pressionando vocês para fazer alguma coisa rapidamente, sem dar tempo para pensar, é porque provavelmente tem algo de errado. E se alguém que diz amar vocês está tentando controlar suas finanças ou seus bens, isso não é amor. É controle. Amor verdadeiro não pressiona, não manipula, não engana. Amor verdadeiro respeita, protege e fortalece. Eu aprendi isso, da pior forma possível, mas aprendi. E hoje posso dizer que sou genuinamente feliz. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque não deixei que isso me definisse. Escolhi ser a protagonista da minha própria história, não a vítima da história de outras pessoas. A última coisa que quero dizer é sobre perdão. Muita gente me pergunta se eu perdoei o Daniel e a família dele. A resposta é complicada. Eu não sinto mais raiva. Não fico pensando em vingança. Não desejo mal para eles. Mas perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar, para mim, significou escolher não carregar mais aquele peso. Significou decidir que a raiva deles não ia mais ocupar espaço na minha cabeça. E significou entender que eles são responsáveis pelas escolhas deles, assim como eu sou responsável pelas minhas. Eu escolhi ser forte, escolhi me defender, escolhi não aceitar ser vítima. E essas escolhas me trouxeram até onde estou hoje, livre, independente e em paz comigo mesma. Se você está passando por algo parecido, saiba que você também pode fazer essas escolhas. Você tem mais força do que imagina. E você merece pessoas na sua vida que te amem de verdade, não que tentem te usar. Não aceite menos que isso. Nunca, nunca.